Fazendo a correção aqui das atividades 3 e 4, na atividade 3 vocês tinham uma série de sistemas para construir no papel quadriculado usando a régua. Na atividade 4, a gente tinha que construir no GeoGebra para corrigir as atividades da atividade 3. Então, a gente vai começar a corrigir. Aqui no GeoGebra, eu vou colocar a malha para poder ficar com quadriculado. Aqui eu posso arrastar a tela do GeoGebra, clicando e arrastando para poder ver as interseções das retas nos eixos X e Y. E aqui embaixo a gente digita as retas. Então, a primeira equação do sistema da letra A, eu tenho x mais y igual a 5. Enter. Então, significa que essa reta ela tem que interceptar o eixo y no ponto 5 e o x no ponto 5. Se a sua reta estiver interceptando no 5, tanto no x quanto no y, ela vai estar correta. Caso contrário, ela não vai estar correta e você vai precisar rever os erros de cálculo, assim como a gente já fez em sala e eu fui revendo os cadernos. A segunda equação que eu tenho aqui é x igual a y mais 1. Quando eu digito, essa reta tem que interceptar o y no menos 1, exatamente no menos 1, e o x exatamente no 1. O ponto de encontro dessas retas vai ser a solução do meu sistema, que no caso é o par ordenado 3, 2. Quando meu x for 3, meu y é 2. Essa é a solução do sistema. Como esse sistema ele só tem uma única solução, ele vai ser um sistema possível determinado. Eu posso determinar qual é a solução do sistema. Então, essa é a correção da letra A. Fazendo a correção da letra B, vou colocar aqui também a malha de novo na tela do GeoGebra. Aqui na entrada, vamos digitar a primeira equação. Então, digitando x mais y igual a 2. Essa reta vai interceptar o y no 2 e o x aqui também no 2. E a segunda equação, x mais y igual a 6. Repara que aqui as duas retas elas vão ser paralelas. Sempre que elas forem paralelas, elas não vão se encontrar e não vão ter nenhum ponto em comum. Por isso, o sistema ele é impossível de se resolver. E é assim que a gente classifica como sistema impossível. Repara aqui também, se a gente olhar para as equações, que o primeiro membro das duas equações é o mesmo. Eu quero que x mais y seja igual a 2 na primeira reta. Eu quero que x mais y seja igual a 6 na segunda reta. Não tem como x mais y ser igual a 2 e a 6 ao mesmo tempo. Por isso, sempre que isso acontecer, em que o primeiro membro das duas equações forem iguais e o segundo for diferente, isso vai me gerar retas paralelas, vai me gerar um sistema impossível de se resolver. Na letra C, a gente já tem também duas equações. A primeira delas, x igual a y. X igual a y, repara só que qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, o valor de x ele é igual ao valor de y. Peguei outro ponto aqui, o valor de x ele é igual ao valor de y. Outro ponto, o x é igual ao y. Para o negativo é a mesma coisa. Peguei esse ponto, o valor de x é igual ao valor de y. Então, essa é a reta x igual a y. Segunda reta que eu tenho que digitar, x mais y igual a 0. A soma de dois números, x mais y, vai ser igual a 0 sempre que eles forem números opostos. Fora isso, uma soma não tem como dar 0. Então, se eu pego esse ponto aqui, ó, o valor de x é o oposto do valor de y. Se eu pego esse ponto aqui, o valor de x é o oposto ao valor de y. Esse outro ponto, o valor de x é oposto ao valor de y. E assim vai. O ponto de encontro dessas duas retas está aqui, ó. É o par ordenado 0, 0. Se tem um único ponto de encontro, é um sistema possível determinado. E o par ordenado 0, 0 é a solução desse sistema. Na letra D, a gente vai começar digitando a primeira equação, que é x mais y igual a 3. Enter. Então, é a reta que vai cortar o eixo x aqui no 3, o eixo y aqui no 3. Segunda reta, 2x igual a 6 menos 2y. Enter. Aí, o que acontece? Aqui em cima, olha só o que apareceu. Apareceu uma reta igual a outra aqui.
A princípio, a gente pensa logo que alguma coisa deu errado. Mas a reta que a gente tem, digitando aqui embaixo de novo, ó, 2x igual a 6 menos 2y. Esse menos 2y, o GeoGebra tem o hábito de botar todas as variáveis no primeiro membro e no segundo membro deixar só a parte numérica. Então, se o GeoGebra colocaria 2x mais 2y, ele jogaria para cá, ó, mais 2y e tiraria esse daqui. O que daria a mesma reta a princípio, que aparece no sistema. Só que se a gente observar ainda, o GeoGebra tem o hábito de simplificar as equações. Então aqui, ó, todo mundo é múltiplo de 2. Se eu divido todo mundo aqui por 2, aí aparece exatamente x mais y igual a 3. Sempre que uma equação for múltipla uma da outra, que é o caso que a gente tem aqui, 2x mais 2y igual a 6 é múltiplo de x mais y igual a 3. Então, se eu multiplico essa equação aqui de cima por 2, vai me dar essa equação que está aqui na entrada. Então, elas vão ser retas coincidentes. Então, todos os pontos de uma são soluções da outra. Nesse caso, o sistema ele tem infinitas soluções. Então, a gente classifica ele como um sistema possível, porque existe a solução, e indeterminado, porque a gente não pode determinar qual é a solução. São infinitas as soluções. Todas as soluções de uma reta vão ser soluções da outra reta também. Na letra E, digitando a primeira equação, x igual a 2y mais 1. Enter. Essa reta aqui, ó, ela já corta no número decimal. Então, esse ponto aqui, ele não vai ser um ponto legal para a gente poder fazer a correção da nossa reta. Porém, ela passa nesse ponto aqui, que é um número inteiro. Então, se a sua reta cortou, passa por esse ponto aqui, em que o x é menos 1 e o y também é menos 1, e corta o eixo x no ponto 1, então a sua reta está correta. Então, aqui, a gente vai estar observando esses dois pontos. Ou poderia observar também esse ponto aqui onde corta, que é fácil de ver, e esse daqui, quando o meu x for 3, meu y é 1. Então, sempre na correção, na comparação com o GeoGebra, o interessante é a gente pegar sempre os números inteiros, porque aí a gente tem certeza de que a nossa reta está certa. Então, essa é a primeira reta. Só que a gente tem que digitar a segunda reta. X menos y igual a 3. Enter. Marcando o ponto aqui que é a solução, onde as duas retas se encontram, é esse ponto aqui, o ponto 5, 2. Quando meu x for 5, meu y é 2. Esse sistema vai ter apenas uma solução, as retas são concorrentes. Então, ele é um sistema possível, porque existe solução, e determinado, porque eu posso determinar exatamente qual é a solução desse sistema. Observa também que a primeira reta, o que aparece para a gente no enunciado é x igual a 2y mais 1. Só que mais 2y o GeoGebra joga para o lado de cá. Como eu falei na questão anterior, no item anterior, o GeoGebra tem o hábito de colocar todas as letras de um lado e os números do outro. A gente, se preferir, a gente pode fazer isso sempre também, até na resolução do sistema, e trabalhar com equações equivalentes. Isso não tem problema algum. Se achar alguma dificuldade na hora de achar os pares ordenados, na hora de encontrar as soluções para marcar no plano cartesiano, você pode usar dessa estratégia também. Joga todas as letras para o primeiro membro e deixa quem não tem letra no segundo membro, para poder calcular. Isso para algumas pessoas costuma facilitar, pode ser um método de raciocínio usado na resolução dos nossos problemas. Último item do nosso exercício desse número aqui, né? Digitando a primeira equação. X mais 2y igual a 0. Digitei, a equação está aqui. Como eu falei, para poder verificar se ela está certa ou não, a gente vai nos pontos inteiros. Então, é uma equação que passa aqui no 0, 0. É uma equação que passa aqui, por exemplo, ó, quando meu x é 2, meu y é menos 1. Então, a gente usa isso para corrigir. Segunda equação, x menos 3y igual a 0. Enter. Ela também passa aqui no 0, 0, só que ela vai passar agora, ó, em vez de ser um par ordenado ali
para baixo aqui do eixo, está passando aqui para cima. Esse é um ponto, por exemplo, que a gente pode usar para corrigir. Ela tem que passar no ponto 3, 1. O ponto de encontro, se a gente marca aqui, a gente acha o par ordenado. Como tem uma única solução, vai ser um sistema possível determinado.